amigos, aqui Gilvene, o Conde Basílio. Estou aqui direto do Recanto Rosa dos Ventos, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Estamos aqui para nosso programa semanal chamado Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje começa com a série Mistérios. Vocês têm pedido bastante para eu contar mais sobre os mistérios que aconteceram. E principalmente os mistérios mais assustadores que possam acontecer no plano espiritual. E vamos contar então hoje uma história muito forte que aconteceu comigo logo que eu comprei o Casarão do Lago. A Casa do Lago, exatamente, parece nome de filme de terror? Pois é, e lá aconteceu muitas coisas assustadoras. Bom, meus queridos, eu demorei bastante, aí eu sempre sonhei e falava sempre para meus familiares, para todo mundo, eu vou ganhar um dinheiro, eu vou comprar uma casa na beira de um lago, ela vai ter um mezanino dentro, ela vai estar, eu vou comprar ela branca e vou pintar de vermelho. Isso eu falei várias vezes, e eu estava procurando, né, sítios para comprar, eu sempre quis ter um sítio, sempre quis ter isso, bem antes daqui, hein, bem antes de ter o Recanto Rosa dos Ventos. Então, eu fui procurando, naquela época tinha os anúncios, né, da OLX e tal, e era mais difícil, né, a gente não tinha no celular, nada, era no computador ainda, era aquele Pentium, né, Lentium, era muito lento assim, você ia. E eu, quando via alguma propaganda, eu logo, o que eu fazia? Eu imprimia muitos, então eu ia imprimindo, fui ver várias chácaras com a minha mãe e tal, procurando e tal, mas a minha cabeça sempre era uma casa na beira de um lago, que eu iria comprar assim assado, que ela era branca, tinha um mezanino dentro, tal, tinha umas madeiras, ela era rústica, era o Casarão do Lago. E aí o que acontece? Eu peguei, apareceu uma lá, casa no lago, tal, assim, do nada. E é uma fotinho de uma casa branca assim. Eu já tinha, eu falei antes e essa coisa veio depois. Aí eu peguei, imprimi aquilo e falei assim, não, peraí. Vou procurar. Fiz contato com o corretor, fui lá. Quando eu fui, ele marcou comigo num posto de gasolina na Regis Bittencourt. Fiquei lá, tava chovendo, né? Aí chegou o corretor para lá, vamos lá levar, tava um tempo ruim, o dono não chegou ainda com a chave e tal. Mas eu falei, então me mostra por fora. Aí fui, quando eu entrei, era tipo um condomínio assim, que eu entrei já e virei as primeiras coisas, eu deparei com um lago, não um laguinho assim, gente, um lago mesmo, tipo uma represa enorme, gigante assim, uma lagoa enorme, e a casa bem de frente assim, portão e o lago assim, e a casa branca, tal, enorme dentro, e alta assim, você via que ela tinha vários estágios assim, eu vou mostrando as fotos aqui pra vocês dela. Aí, eu peguei, queria ver por dentro, falei, não, tem que ser essa, não é possível, aí queria ver por dentro, tal, ok. Com muito custo, já desistindo, o dono chegou. Quando o dono chegou, ele abriu. Quando abriu, a sala era imensa, pá, o mezanino em cima, vazado. Falei, é essa. Aí fiz uma oferta pro cara, o cara isso, aquilo. Não quis, papapá. Foi muito grosseiro até o dono quando chegou, né? Parece que não queria vender. Acho que eles estavam se separando, ele e a esposa. Então tava aquela brigaiada e tal. Aí eu sei que depois eu joguei uma proposta, foi e falei, deixa pra lá. Aí fui ver uma outra num condomínio e tal. Passou uns dias, o cara me ligou, aceitou a minha proposta. Aí fui, comprei e tal. Beleza, na época era bem mais assim, tinha uma guarita perto assim da casa, tinha outro portão que dividia o condomínio no meio e tal, e tudo chalés em volta do lago lá, um lugar bem bucólico, bonito, mas não tinha luz ainda lá dentro, não tinha luz nas casas, mas não tinha luz na rua, nada, e a lagoa assim em frente, era bem mais rudes, né? Aí peguei, comecei a fazer a minha mudança com o meu trailer, né, que eu tinha um motorhome, um Safari, que sempre falo para vocês, comecei a fazer a mudança. E eu tinha uma moça que trabalhava comigo na minha casa, que ela cuidava da limpeza da casa, tudo, e eu trabalhava com eventos, com festas e eventos temáticos, né, com show, cantando e tal, mas eu tinha uma festa e evento, que na época tinha os bingos, né, e os bingos tinham muitos shows temáticos, então eu tinha uma equipe que trabalhava lá. Então essa menina trabalhava na limpeza da minha casa, mas também era atriz no meu trabalho,
contratei ela para fazer um trabalho de atriz, a gente botou mega ré, tudo, né? Deixei ela uma princesa, ela foi trabalhar comigo, fazendo vários eventos e tal, e se tornou uma grande amiga minha, porque eu tenho esse problema, né? As pessoas vêm trabalhar comigo, eu acabo tratando como amigo ou como pessoa da família, se torna mesmo assim. Então eu tenho muito desse problema aí, o que às vezes é muito bom, mas às vezes também gentileza gera gente folgada, né? Não é no caso dessa minha amiga, que gente fina pra caramba. E aí ela começou a me ajudar a trazer a mudança, e a gente foi levando uma parte assim. E aquilo muito escuro. O que acontece? Paramos o trailer em frente, assim, começamos a descarregar as coisas, e aí entramos de volta no trailer para ver umas coisas lá que estavam lá dentro. Nisso vem uma pessoa caminhando pela rua, toda de branco, mas a gente não via o rosto dela, porque não tinha luz na rua, mas você via o branco da roupa, tudo assim. Aí ela fez assim: olha, tá chegando o vizinho novo. Aí eu fiz assim, falei assim, Aí ela falou assim, nossa, é homem. Ela fez assim pra mim, né, já solteira, né? Ela já butucou assim, nossa. Aí que a gente ficou olhando. Aí quando ele chegou até a parte onde tinha aquele portão, aquela guarita, e fez assim, ó, puc, sumiu. Sumiu na frente dos nossos olhos, assim. Eu falei, meu Deus, sumiu, os dois assim. Ah, filho, não passava mais nem Wi-Fi. Nem deu, nem dá. Quem disse que a gente queria descer do carro depois para entrar no casarão? Casarão esse que depois eu vim a vender e comprar o castelo, né? O Castelo Santa Saracalli. Eu comprei com o dinheiro do casarão que eu vendi lá em Tapicerica da Serra. O casarão do lago. Gente, ninguém queria descer do carro mais, porque aquele homem subiu na frente dos olhos da gente. Aí já começou. Ela estava programada para morar lá e me ajudar com as coisas. Imagina que ela de jeito nenhum. Não moro aqui, não, eu venho de quando precisar, eu venho, mas não vou ficar aqui. Fora que durante a gente fazendo as coisas, muitos barulhos, coisas andando na casa, pra lá e pra cá, era uma doideira, gente. Mas eu nunca tive problema de ter medo de espírito. Mas aquele dia assustou muito, porque foi muito, porque a gente não esperava que era algo diferente do outro mundo, assim, pra sumir da cara da gente. Ok. Ainda não conhecia quase ninguém ali, fui conhecendo os vizinhos depois, tudo. Até a minha vizinha de parede me tornou minha filha de santo, uma das mais velhas, daquele terreiro que eu abri ali. Ela é uma família que é família da gente hoje, até hoje, né? E muito legal. Aí aconteceu assim, aí a gente começou a entender melhor o que estava acontecendo. E aquele lago era bonito, mas sabe aquele lugar bonito, mas mórbido e triste? Ele tinha uma tristeza, o lago ali tinha uma tristeza, e eu mas não conhecia nada do que tinha ali, da história, de quem foi, como tinha se formado aquele condomínio, nada, se aquilo era um lago natural ou não, ou se tinha alguma coisa diferente. Então, aí foram acontecendo as coisas. Aí eu fui conhecendo mais as pessoas. E aí tinha uma vizinha outra de frente, e na época, como saiu os primeiros celulares com câmera, né? Mas a gente não enviava foto, nada disso, a gente conseguia fotografar com o celular. Bom, quem tem um pouco mais de idade sabe disso. Aí o que acontece? O filho dela pegou, era muito novinho ainda na época, e ele pegou o celular dela e começou a fotografar o lago. E o marido dela depois pegou o celular dela, chegou do trabalho, então pegou o celular dela e foi olhar o celular. E aí na foto aparecia um homem, um morenão, com aquela roupa branca e tal, no lago, apareceu na foto. Aí ele começou a brigar com ela. Pô, você ficou tirando foto de homem, pô, não sei o quê. Ela falou, não peguei nesse celular, quem pegou foi o André, ele que pegou, tal, ele que brincou o dia inteiro com ele. Ele ficou tirando foto daqui, deve ser alguém que estava pescando aí no lago. Ela falou, deixa eu ver o que é. Quando ela olhou, ela falou assim, gente, eu já vi esse cara. Aí ele, tá vendo? Você que tirou foto. Não, esse cara não é o que morreu afogado aqui. Aí ele olhou, ele falou, lembra que ficou dias para achar ele, que depois o condomínio foi invadido e as pessoas da família ficaram revoltadas porque o cara morreu afogado lá na água e não achava o corpo, enquanto não achava, eles chegaram a quebrar portão das casas de nervoso, de raiva, porque dizendo que a culpa era dos moradores que não cercaram o condomínio. Ixi, várias pessoas chegaram a perder a vida ali, afogados ali, porque era
tinha 70 metros de profundidade. Depois eu vim a saber que o lugar foi um porto de areia. Eles retiraram muita areia dali e aí subiu a água num lençol freático e uma grande chuva e aquilo virou um lago gigante com caminhões, trator, retroescavadeira, tudo não deu tempo de tirar, ficou ali submerso naquele lago imenso ali, que vocês vão estar vendo na foto aí. Tudo isso está debaixo daquele lago. E aí eu fui descobrindo e tal. Aí ela pegou, me procurou a gente, e eu tinha feito amizade já, tinha uma pessoa que era meio que o síndica do lugar ali, que tinha as coisas ali, tipo assim, e aí fomos lá, aí falamos assim, ó, a fulana tem as fotos de quando o cara, né, se afogou aí, tem a foto do cara. E a gente foi lá, com o celular. Era o cara da foto. E detalhe, quando eu vi a foto, era o mesmo cara que a gente viu vindo de frente pro meu trailer e que desapareceu do nada. Aí eu sei que quando fizeram uma missa lá, levantou um vendaval, e a missa foi bem em frente à minha casa ali, que dava acesso mesmo, o platô assim de frente, dá acesso à água do lago. E aí fizeram a missa ali, diz que foi que o céu tava lindo, de repente fechou tudo, deu uma tempestade que voou todas as coisas do padre e tudo. Quando ele falou o nome então da criatura que tinha ido de arrasta pra cima, né, diz que o vendaval veio, foi aquela doideira. E eu já fiquei com aquele estigma e tal. Mas poucas histórias dali aconteciam. O que acontece? Meus guardiões, Tranca-Rua e Maria Padilha, sempre cuidaram de lá. E aí eu troquei os portões, que eram os portões baixinhos, coloquei uns portões maiores, pintei de vermelho, a casa ficou espetacular, ficou muito bacana, um lugar onde vivi muitos anos, fui muito feliz, também passei muita raiva, mas igual sempre, né? Onde tem gente, tem problema, né? Lá, beleza. Mas muito pouca informação sobre o que tinha acontecido. Tinha alguns moradores mais velhos, todos ali, que podiam saber, mas eu também não tinha tanta acessibilidade com essas pessoas. Bom, o seu Tranca-Rua veio. Antes de o seu Tranca-Rua vir, eu tive uns sonhos recorrentes. Eu vi Dona Maria Padilha, num dos sonhos, descer as escadarias do mezanino, que saía na sala, e ela praguejava assim, o lago e as coisas do lago e tocava. Ela tava com uma roupa parecida espanhola, até parece a roupa dela mesmo, que tem até hoje, assim, lindo aquele vestidão, e ela jogava e ela praguejava aquela água assim, mandava aquela água embora, longe dali. E aí eu comecei a ter uns sonhos recorrentes, onde eu fazia aqueles voos. Eu já falei aqui no canal sobre o voo astral, que é um desdobramento de corpo que você sai voando, né? O teu sobrevoa tudo com espiritualmente, né? Tipo uma flutuação espiritual, um voo espiritual, que isso acontece muito. E aí, num desses voos, eu tava bem em cima do lago e eu desço com tudo e mergulho no lago. Coisa que eu nunca fiz, eu nunca mergulhei no lago, nunca entrei no lago. Nunca tive essa coragem. Olha que doideira, morei anos ali, nunca tive coragem de entrar. Eu sempre tive problemas achava lindo de ver, mas ao mesmo tempo ele me trazia né? E aí eu mergulhava. Quando eu mergulhava, tinha um monte de gente amarrada, flutuando assim, sabe? Aquela coisa assim, e eu correndo para subir para a superfície, no meio daquele monte de corpos assim. Homem, mulher, tudo assim, com roupas, sabe? Roupas tradicionais de quem tava assim, vestido assim, e aquilo flutuando assim. E um desespero, gente, um sonho. Parecia tipo um pesadelo que estava acontecendo recorrentemente comigo. E aí, tal, depois seu Tranca-Rua veio, e até conversou justamente com a Ângela, que era minha vizinha de parede e que se tornou minha filha de santo, ela, o marido, as filhas, tudo, são todos, né, da casa e cuidava muito bem de tudo, da minha vida, tudo, até, beijão, Ângela, que eu sei que você está assistindo, saudade, vem nos ver, hein. E então ela participou, e ela confirma isso porque ela vivenciou. Seu Tranca-Rua contou uma história sobre o lago para ela e falou: este lugar aqui, ele tem muita tristeza aqui. Por quê? Isso aqui, antes de o primeiro dono daqui, foi um demônio em vida.
Era um militar, que ele era ele quis dizer que era um delegado da época da ditadura, e que ele tinha aquele Porto de Areia, que foi o primeiro dono, e que esse lago já existia com uma menor escala, mas ele tinha um quartinho, que era uma sala de torturas, onde tinha lá baterias de carro, coisa para dar choques e tudo mais, e coisa assim. Então, todos os presos na época da ditadura, por esse delegado, eram levados para este lugar, né? E ali era dado as torturas. E quem não sobrevivia às torturas era amarrado umas pedras e jogado o corpo ali no fundo do lago para dar sumiço nele. E o seu tranca-rua, uma entidade contando, gente. Isso é uma história falada por uma entidade. E aí contou sobre essa história toda, eles eram submersos ali e deixava. Em cima já existia uma comunidade pequenininha, né? É tipo uma favelinha, que hoje a comunidade, que é um bairro grande, que é o Santa Clara, que fica ali em cima. As crianças que moravam lá e que iam brincar lá no lago do Porto de Areia, encontrava crânios e restos mortais, e às vezes punha a vela dentro e ia brincando. E aí, quando viram, os caras que trabalhavam lá, viram isso, o cara veio e deu uma enquadrada lá na comunidade, nas crianças e tudo, que se pegasse de novo mexendo ali, que ia acabar com todo mundo. Que era a coisa era assim mesmo. Muito velada, mas muito perigosa de se ver. O que acontece, gente? Aí pararam com aquilo, tal, sumiram com aquela alçada, tal, e aquilo acontecia. E pessoas que ficavam ali na extração da areia, parece que eles usam um processo químico também para separar a areia da água mais rápido e jogavam ali tudo. Então, as pessoas trabalhavam de uma maneira meio insalubre e adoeciam por causa daqueles produtos químicos, daquelas coisas. E quando, por algum momento, tinham que, faleciam, então, o que acontece? Esse homem ia e tinha dava um cala-boca na família. Ou vai ou todo mundo. Então, assim, eram muito torturados, tanto quem trabalhava para ele quanto quem estava. Aí teve essa história de o lago subir todo, ele perder ali o local, a época passar, ele vendeu aquilo para um outro cara lá que não, sei, não tenho certeza, mas acho que era um alemão, eram ricos, e ali construíram um hotel, meio motel da época, que foi a coqueluche da época, que eram chalés assim, tudo, e virou ali tal, aquilo. E aí o seu Tranca-Rua disse que as pessoas iam lá, porque era um motel, né, era para orgia, então eram muitos casais que iam, amantes e pessoas que iam lá, traíam a esposa e tudo aquilo assim. Só que parece que depois o hotel começou a cair em decadência, ele alugava lá os chalezinhos, e aí era para algumas pessoas que trabalhavam clandestinamente com a interrupção de gravidez. Então, fazia isso. O que acontecia? Fazia as coisas naqueles chalés ali. E descartavam, às vezes, o que retiravam das mulheres que queriam interromper as suas gravidez, eram tudo descartados ali no lago. E isso, aquele pesadelo veio então até o seu Tranca-Rua contar tudo isso. Ele contou isso pra Ângela, contou isso pra nós, ficou essa história. E a gente entendeu que aquilo tinha uma energia ruim. Aí logo que esse casal, o local faliu, né, aquele motel faliu, o cara aplicou muitos golpes, devia muito, faleceu, né, e a mulher eles moravam no Morumbi, mansões e tudo mais. A mulher, ela teve problemas e perdeu na justiça para muita gente, inclusive perdeu o condomínio para muita gente. Mas ela já tinha vendido e ela tinha fracionado aquilo em condomínio, transformou em condomínio. Então ela vendeu todo o condomínio ali para as pessoas, mas ela ficou com um processo muito grande, tanto é que nós ficamos anos com as nossas propriedades embargadas judicialmente, porque ela tinha perdido na justiça, mas ela já tinha vendido. Então os compradores de boa fé estavam ali, então eu sofri alguns problemas depois sabendo disso, com decorrência disso que aconteceu. E aí ela ficou foragida, a viúva tal, sumida de lá, por causa de tudo isso. Bom, resumo da ópera, né?
A gente soube dessa história, a Ângela soube dessa história, não tínhamos a priori como confirmar tudo isso, né? Parecia plausível, mas era algo fora da nossa realidade, né? E até dava medo de saber o que realmente tinha acontecido ou não. Então, aí, beleza, gente. Para vocês entenderem esse processo. Quando fracionou, uma das primeiras pessoas a comprarem, outro militar. Esse militar também não era boa coisa. Então ele construiu uma das primeiras casas, fora os chalés que já tinham. Aqueles chalés foram todos divididos em lotes e vendidos os chalés separadamente. Muitas pessoas foram alterando e fazendo. E tinha parte de quartos do hotel, que não eram chalés, mas eram quartos maiores. Eram tipo casas, né? Mas, só que não era aquele formato de triângulo, eram os outros assim, que era o caso dos terrenos da minha casa. Foram pegos 2 e transformado aquele casarão imenso, construído uma nova casa enorme em cima, e outros ainda moravam nos restos, transformaram suas casas daqueles chalés, né, ali. E aí o primeiro foi esse aí. E na guarita de entrada, esse cara era metido com espiritualidade. Diz que ele assentou o Exu dele ali na entrada, mas ele era da Quimbandona Brava, ele botou um Zé Pilintra ali, botou uma coisa, e ele firmou tudo isso. E o seu Tranca-Rua falando. Aí foi depois de um desse, contou a história do lugar, sem informações escritas, nada, ele contou toda essa história. E aí ele colocou e fez as pessoas, contou lá, e esse aí foi o primeiro. Foi esse que entrou com o processo, tudo, acabou embargando as coisas do lugar e tal. E a casa dele, ele ficou um tempo, mas não conseguiu, porque ele fazia alguns sacrifícios, umas coisas, para essa quimbanda ali. E aí ficou ali assentado na entrada. Então dizia que cada vez que esse espírito negativo queria comer, alguém morria afogado naquela lagoa. Entendeu? De fora, estando ali. Então isso aconteceu várias. Esse homem teve alguns problemas, também saiu meio fugido de lá. A casa dele virou um mangue, que até quem comprou depois, anos depois, quando eu comprei lá, estava abandonada. O andar de baixo, ela tinha sido tomada pelo mangue. Meio que afundou, sabia? Era uma mansãozona. Aí foi vendida a preço de banana lá. A pessoa que comprou teve que isolar até o andar inteiro de baixo e fazer usar só a parte de cima como estrutura, aterrar muito ali para conseguir usar o terreno, porque o terreno dele virou um pântano, porque a energia dele era drástica. Eu não peguei essa época, gente, eu só tô falando que depois, anos depois. E aí a gente ficou sabendo de tudo isso. E aí como confirmar? Tinha pessoas mais velhas que tinham contato de lá, tinham fotos de lá quando não era, por causa do processo, para resolver os problemas todos de lá, do condomínio de lá e tudo, então tinha essas pessoas. Era uma brigaiada entre um e o outro lá também, era terrível, eu não vou entrar nesse mérito. Bom, resumo da ópera de novo lá. Ok. Fui pra TV, eu tinha um programa na Gazeta, Mulheres, e eu fazia as previsões lá dos signos no ar, na TV, com a Kátia, antes dela, fiz assim, no começo dela lá, eu passei por todos os apresentadores, desde a Claudete, junto com a Ione e tudo. Então, cada vez que eu aparecia na televisão, aparecia muito cliente de lugares de muito longe para se atender comigo. E eu só atendia presencial, não existia videochamada, né, gente? Aí chegou um rapaz, ligou, marcou, agendou tal, e foi lá. Quando esse rapaz chegou, quem atendeu ele foi a Ângela e a minha mãe. E eu já estava atendendo na sala de consulta. Esse rapaz falou assim, deixa eu ficar um pouquinho aqui na frente do lago. Aí ela falou, deixa sim. Ela falou, o senhor conhecia já aqui? Ele falou, há muitos anos. E começou a chorar. Olhou pro lago, começou a chorar, tal. Mais velho do que eu, né, ele. E aí ele começou a chorar e a Ângela falou, nossa, o que aconteceu, tal. Ele falou, eu conheço aqui há muito tempo, como tá lindo. Nossa, quem diria que um lugar que teve tanta tristeza ia ficar tão bonito assim? Ela falou assim, como assim? Aí ele contou que ele trabalhou lá com 14 anos para esse cara no Porto de Areia, e ele usou as mesmas palavras do Tranca-Rua, que aquele cara era um demônio em vida, que torturava as pessoas, que ele era ruim, que quem trabalhava para ele também sofria, que ali era um lugar de tortura, que ele desovava as pessoas ali, papapá. Tudo esse rapaz contou. Em detalhes sobre tudo que aconteceu.
E aí ficou todo mundo, ó, de cara. Depois nós fomos resolver uns problemas lá, dessa documentação todas. Aí eu acabei tendo mais amizade com uma das moradoras, a mais velha que comprou ali, que tinha muita documentação, tudo. E aí nós comentamos com ela, e ela tem os nomes de quem tinha sido antes, e ela confirmou. E este outro primeiro militar que comprou lá a casa, que virou um mangue, ela falou, nós desmontamos a guarita, porque depois que esse homem foi embora, ele tinha feito ali um assentamento, ele fez uma fogueira, queria que todo mundo participasse do condomínio, matou um bicho ali, nos paus ali da entrada, assim, assado, ficou todo mundo aterrorizado, aí ele contou a história que esse cara tinha feito, exatamente como o Tranca-Rua contou pra gente. Então, como não acreditar na espiritualidade? Como não acreditar em Exu? Como não acreditar nas coisas energeticamente que acontecia? Então, assim, foi todo revelado pra gente ali antes de saber. E aí, sabe, aí a gente teve um cuidado maior em rezar, em fazer novos assentamentos, em retirar a energia dali, porque uma vez por ano, sempre, uma ou duas vezes por ano, alguém ia de arrasta pra cima afogado. Não do condomínio, mas quem pulava, às vezes vinha do bairro lá para nadar lá no fundo do lago, a gente já via. Começava aquela gritaiada lá no fundo, a gente já sabia que tinha alguma coisa de errado. Nas últimas vezes que eu estava lá, estava aquela gritaiada, corre, corre, salva, salva, e a gente do lado de cá, né, onde ficam as casas, olhando. Só que de repente o lago faz aquele silêncio, sabe? Um silêncio mórbido, o silêncio que deixa você ensurdecedor, assim, é estranho falar isso, mas é mórbido, e parece que dá aquele silêncio, parece que tudo para. Aí eu falei pra minha mãe, a pessoa faleceu. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, olha o lago, tá? Ele ficou quieto, quando a água leva alguém, ela dá um silêncio meio que mórbido, assim, te dá aquele... E parece que o mundo para naquele momento. E eu não sei se para todos, para mim, né? E aí em seguida já começaram a gritar, chamaram lá, retiraram o bombeiro, ela tinha outra pessoa, até muita criança, né? E acontecia. E aquele desespero, e mãe gritando, e o povo correndo, e a culpa é dos moradores, é assim. E aí a gente começou a fazer, juntei eu mais uns lá, fizemos, o Tranca-Rua pedimos, fizemos um novo assentamento, uma nova coisa, fizemos toda uma entrega limpando ali, sem nenhum tipo de sacrifício animal, sem nada, sem derramar uma gota de nada, só realmente ali para nomear ali o novo guardião dali, para retirar quem estava ali daquele jeito, para que não tivesse mais aquilo. Graças a Deus, pelo menos até eu vender lá e sair, nunca mais tinha ninguém ido de arrasta. Não tinha mais. Cessaram-se, graças a Deus, bem as coisas ali que estavam, né? E eu fiquei anos ali, né? Décadas eu fiquei ali como dono de lá e vendi e comprei para cá. Mas para vocês verem os mistérios e as coisas que aconteciam nos lugares. E que os espíritos, eles ficam acoplados nos lugares e que energeticamente a maldade que as pessoas fazem e tudo mais. Então assim, tinha uma libertação. Então eu acho que eu fui morar naquele lugar por algum motivo especial de libertação. A questão energética, eu saber dessa história, eu juntar pessoas, fazer coisas assim. Nós fizemos aqueles rituais, fizemos aquela libertação, aquela coisa toda. Eu acho que todas aquelas pessoas que os corpos foram ali desprendidos, talvez almas que estavam prendidas ali. E justamente, né, a gente sabendo agora, até com o filme, né, Ainda Estou Aqui, né, que é o filme da Fernanda Torres, o filme que ganhou o Oscar, que fala sobre o desaparecimento do deputado Rubens Paiva, né, pai do Marcelo Rubens Paiva, da Eunice Paiva, que conta essa história das pessoas que desapareceram na época da ditadura e que não tiveram direitos a velórios, a família não teve acesso ao corpo, não teve acesso a nada. Então, saber que aquilo foi um lugar de descarte, né,
de um período triste da nossa história, que ali também foi um dos lugares de descarte ali, mas sabendo através da história, pela espiritualidade e pela confirmação depois de um sobrevivente daquele lugar, daquela história e daquela pessoa, né, daquele macabra que fazia essas coisas ruins ali. E aí acho que o lugar se tornou mais agradável, mais energeticamente, e bom, nós fizemos a nossa parte, né? Entregamos para as almas benditas, fizemos um portal mágico, energético, que recebesse essas almas, essas pessoas todas assim. E é muito importante, gente. Agora, para dizer, ai, nossa, mas ainda bem que você se livrou desse lugar, assim, não, gente, é um motivo. Na minha época não era, mas aconteceu antes. Mas a gente também tem que, se a gente sabe disso, a gente é responsável por libertar essas pessoas e por trazer, né, a luz. Quem mexe com espiritualidade tem essa missão. A nossa missão é encaminhar, é levar, é encaminhar tanto dos encarnados quanto os desencarnados a um lugar melhor, um lugar de luz, de muito mais força, tudo. Então aqueles sonhos cessaram, graças a Deus, todas aquelas imagens que eu via, que eu sentia, e teve um motivo, teve um desfecho, e eu fui morar naquele lugar para isso. Lembra no começo? Eu disse que ia morar numa casa na beira de um lago, que tinha um mezanino, que era branca e que eu ia pintar de vermelho. Por que eu estava predestinado exatamente nesse lugar? Porque eu tinha já essa imagem na cabeça. Eles queriam, de alguma maneira, que eu fosse até lá e que talvez todo esse trabalho, esse desfecho, tinha. A espiritualidade, ela tem nome e endereço sempre. E o motivo para ser. Por isso, quando eu falo, você trabalha espiritualmente com alguma coisa, você faça isso nos locais certos, no teu terreiro, no teu lugar de reunião, com a maneira certa. E a espiritualidade, ela tem que ter um porquê para você incorporar, trazer, fazer um trabalho espiritual. Ele tem que ter começo, meio e fim, e um propósito a ser feito. E a nossa mediunidade também, de incorporação ou de intuitiva, ela tem um sentido e um motivo para ser. Prever uma coisa por prever não funciona. Saber o que o seu tranca-rua falou sobre o local, depois ser confirmado pelo rapaz, foi impressionante, mas era o fundamento? Não. O fundamento era o resgate das almas. Tinha uma função, não era só para parecer um misticismo de adivinhação, por adivinhar. Tipo Circo de Solé, tipo exagero, tipo showzinho. Não. Esse é o fundamento. Fazer as coisas na espiritualidade com um fundamento, com um propósito de melhora espiritual para ambos, os encarnados e os desencarnados. Essa fusão é que faz a espiritualidade. Não é mandar recado, não é mandar de volta, não é desenvolver, não é se tornar poderoso, não é mudar a realidade, e sim a gente se comungar com o sagrado e levar a nossa energia positiva para tudo que está à nossa volta. Bom, meus queridos, se você gostou dessa história, quer mais sobre a série Mistérios, escreva aí que você quer mais, que eu conte mais essas histórias para vocês, e que, mesmo que não sejam minhas, que eu vá pesquisar e vou trazer para vocês aqui a série Mistério. O importante é que o nosso canal seja o mais interessante possível para você, e que você se divirta, ou que você aprenda, ou que você, pelo menos, faça companhia, né? Nós fazemos companhias para vocês, um para o outro. E se você quer que eu entenda que você me ouviu até o final e que gostou, você escreve a nossa palavra-chave, que hoje vai ser lago. Exatamente aonde está a casa do lago. Lago. Tá bom? Se você escrever lago aí, eu vou saber que você ficou até o final, entendeu, ouviu e compartilha sempre da nossa presença um com o outro. Então, curte, comente, compartilhe sempre. Porque lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo fica por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer.